Back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... As notícias, elas são dinâmicas, os acontecimentos estão aí, cada dia surge uma coisa diferente, acontece uma coisa diferente. Só para trazer essa informação, que não vai ser o tópico do nosso vídeo, que no dia que a Catedral de Notre Dame estava pegando fogo, dia 15 de abril agora, segunda-feira, no mesmo dia, na mesma hora, a mesquita muçulmana de Al-Aqsa também teve um princípio de incêndio. Não foi um incêndio grandioso, mas teve um princípio de incêndio e os guardas lá do Aqfa, que trabalham lá, conseguiram dominar logo o fogo. Esse material saiu no History Channel, e exatamente dizendo, a mesquita Al-Aqsa, a maior de Jerusalém, foi atingida por um incêndio na mesma hora em que a Catedral de Notre Dame em Paris. Não houve feridos nem prejuízos significativos causados pelo fogo. Tudo indica que a ocorrência simultânea dos dois incidentes seja coincidência. E as chamas foram logo debeladas, saiu também em outros canais. Enquanto Notre Dame queimava, também a mesquita Al-Aqsa em Jerusalém estava em chamas. E você vê que isso foi pouco divulgado. Eu não vi isso muito bem divulgado. Mas o tópico que nós vamos falar hoje não é sobre isso. No vídeo passado nós havíamos veiculado que os jornais árabes haviam dito que no dia 15 de maio, agora, que vem, seria colocado para o mundo árabe o pacto de paz de Trump. Isso foi o que os jornais árabes veicularam. Mas, quando foi agora, já tomou outro rumo. E dessa vez, na voz do próprio Kushner. E aí o Haaretz, não só o Haaretz, como outros jornais internacionais, você vai ver aqui os prints, eles veicularam isso. Essa matéria aqui é do Haaretz, que diz: o plano de paz para o Oriente Médio não será apresentado antes de junho. Então veja que já a coisa está avançando. E aí na legenda vem o genro de Trump, fala para um grupo de embaixadores na quarta-feira 17, agora de abril de 2019, que o plano de paz só será revelado após o mês do Ramadã. E o Ramadã, que é o 9º mês no calendário islâmico, esse jejum do Ramadã vai começar no pôr do sol do dia 5, que já inicia dia 6 de maio, e vai até o início da noite do dia 4 de junho, que é exatamente o pôr do sol. Então o Kushner, ele diz que só vai liberar essas informações completas sobre o Pacto de Paz, agora já mudou a história depois do Ramadã. E a matéria diz assim: Kushner disse a um grupo de embaixadores que o plano de paz só será revelado após a conclusão do mês islâmico do Ramadã,
que começa no início de maio e termina no início de junho. E dessa vez ele deu mais detalhes sobre do que está escrito lá. O documento que descreve o plano dos Estados Unidos tem mais de 50 páginas, acrescentou Kushner, dizendo que inclui uma seção política e uma seção econômica. O jornal Washington Post, do dia 14 agora de abril, informou que o plano de paz deve impedir a garantia de um Estado palestino separado e totalmente soberano, ou seja, restrição total a um Estado palestino. As autoridades árabes disseram à publicação que saiu lá sobre esse plano que Kushner, que lidera os esforços para formular o plano, se concentrou em oportunidades econômicas para os palestinos em um acordo de longo prazo com Israel. Segundo o acordo, Israel provavelmente manteria seu controle sobre os territórios palestinos autônomos, acrescentou o relatório. Embora os detalhes do projeto não sejam claros, parece que não incluiria uma solução de 2 estados como base para as negociações entre Israel e os palestinos. E essa matéria foi amplamente divulgada agora, nesta semana, pelos jornais internacionais. O The Hill diz que o Kushner diz para o Oriente Médio que o plano de paz não será liberado antes de junho. E nesse The National diz o seguinte, falando que o plano só será liberado depois do Ramadã, e diz assim: a administração Trump ainda tem esperança de que Mahmoud Abbas apoie o plano de paz. E da esquerda para a direita tem o Kushner, o Steve Mnuchin, que é secretário do Tesouro, e o Trump. E para esse ponto aqui nós dizemos: sonha, Alice, porque o mundo árabe não vai aceitar nada disso. E já foi posto. No inetnews.com também fala que o plano só será liberado depois do Ramadã. Mas vamos ver o outro lado desta moeda, que é o lado árabe-palestino. Porque a autoridade palestina, você está vendo nesse informativo do Prophecy News Stand, Blogspot, que diz que a autoridade palestina diz: sem Jerusalém, nada de conversa. Ou seja, eles querem Jerusalém Oriental como a capital deles, e os judeus eles não vão ceder nenhum milímetro de Jerusalém Oriental. E nesta parte de Jerusalém Oriental, chamada de Cidade Velha, há 4 bairros. Você está vendo aí na figura, de amarelo, bairro cristão, azul, bairro muçulmano, vermelho, bairro armênio e o verde, o bairro judeu, onde se encontra ali a mesquita de Al-Aqsa e o Muro das Lamentações. E o porta-voz da autoridade palestina, o Nabil Abu Hudeiné, ele disse em Ramallah, na terça-feira 16, durante uma reunião com jornalistas israelenses, que enquanto Jerusalém não estiver sobre a mesa, o plano de Trump também não estará sobre a mesa. Então eles não abrem mão de ter Jerusalém Oriental como a capital deles. Por isso que esse plano já afundou como o Titanic. E aí também a manchete do Haaretz do dia 16 de abril de 2019 diz que os palestinos respondem a Trump: se Jerusalém ficar de fora das negociações, então os Estados Unidos não terão assento sobre a mesa de negociações. Ainda no Haaretz diz: enquanto Jerusalém não estiver na mesa, o plano de Trump também não estará. Alerta o porta-voz de Abbas, que é o Hudeiné. E aí outras manchetes, matérias sobre todo este caso. Então vemos que a notícia agora é que o Kushner, ele diz que só vai liberar qualquer outra informação sobre o plano de paz para o Oriente Médio depois do Ramadã islâmico, ou seja, lá no início de junho.
Então vemos que as notícias, o Oriente Médio é um tabuleiro de xadrez e as peças estão se movimentando. Vamos ver o que vai acontecer, possivelmente vai estourar uma guerra, todos vão perder a paciência, vão ver que isso não vai dar em nada e vão estourar uma guerra de um lado para o outro, a Rússia se metendo, a Turquia já mandou buscar alguns artefatos de guerra da Rússia. Essa matéria sobre o Erdogan pedindo o S-400 e que pode ser entregue antes do previsto, saiu no Arutsheva do dia 11 de abril. Então veja que o cenário para a guerra aqui também, mais uma, Erdogan pedindo a entrega dos S-400 da Rússia. E esta outra aqui, que a Turquia pode receber a entrega antecipada de mísseis russos. Então veja que o cenário para a guerra, aqui no Azer News, também falando sobre isso, esse material todo eu peguei para fazer uma matéria só sobre isso, não tive tempo, mas estou passando para vocês. Então veja que o cenário para uma guerra está montado. O tabuleiro de xadrez do Oriente Médio, as peças estão quase dando um checkmate e vamos aguardar. Então o cenário mundial para ver esta guerra e o surgimento do líder mundial, o anticristo, já está montado. E nós, noiva do Cordeiro, não presenciaremos esses fatos finais. Possivelmente, ou talvez, quem sabe, não sabemos, veremos o início desta guerra, mas não veremos o final dela, porque no final surgirá o anticristo e irá fazer o pacto de paz entre judeus, árabes e muitos, e a igreja verdadeira do Senhor, a noiva do Cordeiro, não estará mais presente. Isto é para quem crê. Quem crer que vai passar pela tribulação, então creia. Mas a noiva do Cordeiro vai estar com o Senhor, nas bodas do Cordeiro. Enquanto aqui, 7 anos de juízo, nós estaremos 7 anos com o Senhor. E no final dos 7 anos, lá no final da batalha do Armagedon, a igreja do Senhor retorna. Não mais igreja, mas os servos que foram arrebatados retornarão com o Senhor para a implementação do milênio. Resta saber de que lado você vai querer estar. Do lado dos que vão passar pela tribulação ou do lado dos que vão estar com o Senhor naquele grande banquete. Depende de cada um de nós. A escolha é nossa. A palavra é única, é verdadeira. O Senhor guardará todos os seus servos, porque durante a tribulação ele vai estar lidando com o povo judeu. E pela sua misericórdia, ele ainda vai estar estendendo a salvação aos que ficaram para trás. Muitos dizem que a igreja vai passar pela tribulação. E realmente há uma igreja que vai passar pela tribulação. A igreja dos que estão brincando com o pecado, a igreja dos que não acreditam em Jesus como Senhor e Salvador, a igreja que está mentindo, que está na corrupção, a igreja que está no mundo. Mas um povo fiel, uma noiva que está ansiosamente esperando o noivo, esta não vai estar aqui durante a tribulação. Quem quiser passar pela tribulação, passe. Isso é com cada um. Mas nós, servos de Deus, que temos orado, que temos lido a palavra, que o Espírito Santo de Deus tem falado conosco e que estamos levando uma vida de muita luta, porque eu não conheço nenhum servo ou serva de Deus que esteja vivendo uma vida mansa. Ou é problema familiar, ou é problema conjugal, ou é problema financeiro, ou é problema na saúde. Todos estão passando por algum tipo de problema. Mas o importante é estarmos olhando para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro, do Senhor que fez os céus e a terra. Isso é para quem crê. Nós não estaremos mais aqui para ver a face do anticristo, para ver o que vai acontecer na tribulação. Estaremos com o Senhor. Ansiamos por esse dia.
e não vemos a hora. Como está a sua vida com o Senhor? Não desista. Não pendure suas harpas no salgueiro, porque está muito próximo a nossa redenção. Jesus Cristo de Nazaré, doa quem doer. Ouvi este nome. Ele está vindo buscar a sua noiva. E nós estamos ansiosos por este momento. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique ligado no Senhor, porque breve, todos nós que não nos conhecemos, mas vamos estar juntos para todo sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré.